através do uso da acupuntura e através de estudos que já se fizeram, que já se chegou ao ponto, para provar que isto funciona, fazer o seguinte: colocar pacientes com agulhas colocadas, eles próprios, e fazer um tipo de exame, ok? Tipo um TAC, para perceber o quê? O que é que estava a acontecer a nível do córtex com a aplicação das agulhas? Que áreas a nível do córtex é que estavam a acender com as agulhas colocadas? Conseguiram perceber o meu raciocínio? Então o que é que se percebeu na maior parte dos casos? Por exemplo, vou-vos dizer que um ponto que nós temos aqui, na zona do supraespinhoso, nesta fosseta do acrome, que é um ponto importante da acupuntura, que é o ponto 16 do intestino grosso. E vou-vos só explicar isto. Imaginem isto. Eu pus uma agulha neste ponto, certo? Pelaquela lógica, o que é que acontece? Há um estímulo, vai à espinal medula, certo? Vai à zona do córtex. A resposta vai ter que ser para onde? Para a zona onde está o ponto. É a mesma coisa. Se eu me picar, aí é um movimento involuntário, mas eu tenho um movimento involuntário de tirar o dedo. Tá? Tenho uma resposta. Mas o que é que se percebeu? Tentou-se fazer a mesma coisa, mas colocar uma agulha num ponto próximo, mas que não fosse um ponto da acupuntura. Uma zona que não tivesse ponto. E a resposta era só esta. Era isto, e mais uma vez era isto. Mas o que se percebeu quando se pica um ponto da acupuntura é que existe realmente este primeiro estímulo, mas depois, em termos de resposta, tínhamos isto e tínhamos isto, que era a resposta ao ponto que estava a ser punturado, por acaso não foi o ponto 16, mas estou-vos a dar esta como explicação, e acendia um ponto relacionado, por exemplo, com o intestino ou com o estômago. Percebem o que é que eu quero dizer? Ou seja, se o ponto governa uma determinada função, por exemplo, pontos que localmente possam ser bons para uma tendinite, mas que na sua função própria sejam ótimos para tratar a azia. Conseguem perceber o que é que eu quero dizer? Havia duas respostas. A resposta para o local onde estava a agulha e a resposta para o órgão ou víscera correspondente à função daquele ponto. Então aí percebeu-se, calma, tem que haver aqui uma outra ligação para além da funcional para perceber esta resposta orgânica. Isto explica um bocadinho aquilo que vos disse. Vocês conseguem perceber que temos aqui uma imagem computarizada da zona do córtex e conseguem perceber que há aqui umas luzinhas acesas, não é? Tem umas luzinhas vermelhas e azuis. O que está aqui são os pontos da acupuntura, por exemplo. Este é o ponto 37 da vesícula biliar, está em inglês. Isto é o ponto 2 do intestino grosso, ok? Isto é o ponto 2 do fígado. O que é que vocês percebem? Pelas localizações diferentes dos pontos, o que se percebeu é que haviam determinadas zonas do córtex que ativavam, e a particularidade que fez confirmar que isto realmente tem outra funcionalidade, é que estas zonas do córtex se acenderam não foi só numa pessoa. O que é que acham que isto se confirmou? Que com o mesmo ponto, uma série de pessoas acendiam as mesmas luzes. E não tinham só a zona do córtex relacionada com a zona onde estava a agulha. A lógica da acupuntura é ir ao local da dor, mas também saber quais são os pontos distais que eu tenho que abrir para aquela dor para fazer o quê? A energia circular. Mas muitas vezes eu tenho pacientes que chegam já em última instância, tipo, eu já não sei mais o que é que hei de fazer. E mesmo nesses casos nós conseguimos resultados muito rápidos. Porquê? Porque a minha opinião é a seguinte: a parte ocidental trata o físico. Conseguem perceber isto? E o físico trata até ali. Mas muita da patologia pela medicina chinesa não começou no físico. Começou a nível energético e para passar ao físico é uma evolução. Vem de dentro para fora. A principal causa de dor para a medicina chinesa, sem ser a traumática, porque a traumática acontece a qualquer um. Vou aqui, caio e dói-me porque tive um traumatismo. Mas a dor interna, ou a evolução de uma patologia de dor interna, para a medicina chinesa acontece porque há um bloqueio de energia. E atenção, meus amigos, eu não estou a falar de nada místico ou mágico, eu não falo disso. Uma patologia interna, está a perceber a diferença? É uma coisa traumática vem de fora. Algo interno começa com um desequilíbrio energético. E aqui é esta ponta, ok? E isto só quero que entendam isto. E vai para além disto, que diz assim: até o próprio desequilíbrio energético pode acontecer derivado de um desequilíbrio emocional. Um choque emocional de uma notícia trágica pode provocar a paragem da energia. Para vocês que são fisioterapeutas, não é que deixem de ser fisioterapeutas, é ter mais uma ferramenta para que nos casos em que vocês não conseguem muitas vezes resposta com o vosso tratamento, poderem dizer: então, hoje vou-lhe fazer uma coisa diferente. E tentarem perceber qual é a mecânica do pensamento e aplicarem e poderem perceber exatamente os resultados que têm. Eu não estou a dizer isto por dizer, eu estou a dizer isto com provas dadas. Das formações que nós já demos a nível de fisioterapia, da acupuntura para fisioterapeutas, do feedback dos alunos, fazer a ponte entre o Ocidente e o Oriente, explicar porque é que isto pode ser uma mais-valia para a vossa formação, o que é que isto faz aos pacientes, o que é que acontece internamente, ponto de escolher, perceber a mecânica da acupuntura,
porque o curso, quando é dado de forma a que tenham uma abrangência e que entendam a lógica da acupuntura e que percebam exatamente o que fazer. Até porque cada caso é um caso e vocês têm essa lógica. Vocês têm 2 pacientes que têm os dois uma tendinite supraespinhoso. Só que tem certos sinais que diferem do outro e têm os dois a mesma patologia. Então, isso é tudo abordado em relação ao curso e é abordada uma coisa que eu acho fundamental, que muita gente descobre e eu acho que é a principal diferença entre a medicina convencional e a medicina oriental. É a questão emocional. Eu faço-vos a pergunta ao contrário. Todos vocês neste momento trabalham em clínica com pacientes? Sim? Não. Então, mas mesmo os que não trabalham têm esta ideia. Nem que sejam pelas pessoas próximas a vocês. Vocês conhecem alguém neste momento que, para além das dores que tem ou de patologia musculoesquelética, esteja muito bem emocionalmente, esteja um espetáculo a nível emocional? Conhecem? A maior parte das pessoas tem o quê? Ou tem ansiedade, ou não dorme, tem insónias crónicas, ou tem depressão. Então, como é que é possível tratar um paciente, mesmo que tenha só uma tendinite supraespinhoso, sem dar atenção ao facto de que, se ele não dormir bem, não relaxa? Se não relaxa, a recuperação muscular faz mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Tem mais tensão muscular porque, se não recupera, se não descansa a musculatura, não consegue relaxar. Isto é uma bola de neve. Então, isto é que eu acho que é a parte fundamental da formação, é dar a noção de que sim, vamos ter ferramentas para tratar a parte musculoesquelética, porque é essa com que nós trabalhamos, mas não podemos descurar o resto. Vocês não são acupuntores, nem vão ficar a ser acupuntores. Vocês podem usar esta técnica como complemento ao vosso tratamento dentro do gabinete e não estão a fazer nada ilegal, estão a usar uma técnica específica para o tratamento da sintomatologia que estão a tratar.